Bom dia, alunos e alunas do Camil. Essa é a nossa aula de Revolução Americana, ou Independência das 13 Colônias, como aparece no programa este ano, ou ainda Independência dos Estados Unidos. O foco dela vai ser nos concursos militares, nas PSECs, no caso, como ela aparece cobrada nesses concursos. Antes de nós começarmos efetivamente a falar dos aspectos cronológicos da Revolução Americana, é importante ressaltar que a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, ela foi um marco. E um marco muito importante porque pela primeira vez você estava deslocando o eixo da história da Europa ou do Mediterrâneo. Se vocês lembrarem lá, desde que vocês começaram a estudar história no 6º ano, vocês têm o Mediterrâneo como eixo ali da história. E esse eixo agora ele veio para a América. A América se torna protagonista da sua própria história. Então, pela primeira vez, uma colônia conseguiu se libertar da sua metrópole, vencê-la no campo de batalha. Isso é muito importante. Também, pela primeira vez, você vai ter a construção de um Estado norteado pelas ideias iluministas, que vai utilizar Locke. Então, Locke, você pegar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, é Locke. Mas também Rousseau, que está aparecendo lá com a vontade geral. Montesquieu, a divisão dos 3 poderes e por assim vai. E é importante também pensar a Revolução Americana como uma precursora impactando diretamente na principal revolução do século XVIII, que é a Revolução Francesa. Então a Revolução Americana ela é super importante. E ela é super fundamental para a gente compreender a construção do Estado liberal, desse modelo de Estado, que nesse momento, em algumas regiões, ele está sendo questionado, contestado, já o foi no início do século XX, com o nazifascismo, com o socialismo, mas que ele continua aí, ele vai ser gerado nas revoluções. Revolução Inglesa, primeira e a segunda, e depois a Revolução Americana e a Revolução Francesa. E vamos lá. Uma outra questão que aparece nos concursos militares, essa sim, é a questão do autogoverno, self-government. Então, o que é isso? Se formos comparar as colônias norte-americanas, as 13 colônias, com o Brasil ou com as colônias espanholas, nós temos o quê? Nós temos uma situação de liberdade e de possibilidade de decidir os seus destinos que era inimaginável para um colono luso-brasileiro. Isso quer dizer que eles tinham autonomia para tudo, que eles podiam fazer o que eles quisessem? Não. Se a gente pensar os atos de navegação do Cromwell, eles já podem ser vistos como medidas intervencionistas, mas, de qualquer maneira, eles gozavam de grande liberdade. Um outro ponto importante, e isso aparece nos concursos militares, é a divisão das colônias, das 13 colônias, entre colônias de povoamento e colônias de exploração. Esse tipo de categorização, ele é muito complicado, mas aparece e é cobrado. Eu digo complicado por quê? Porque normalmente ele está baseado numa ideia, que é uma ideia equivocada, de que nas colônias de exploração, e o Brasil no geral seguiu o modelo colônia de exploração, os colonos eles iam com a intenção de voltar para a metrópole. Então eles iam para enriquecer, mas não tinham interesse de povoar. E, claro, isso gera uma outra questão na cabeça de alguns. E se nós tivéssemos sido colonizados pelos franceses, pelos ingleses, pelos holandeses? Gente, o que definia o modelo de exploração de uma colônia e a função da colônia dar lucro para a metrópole era os interesses da metrópole, o clima e as possibilidades geográficas para que você pudesse cultivar alguma coisa hoje que pudesse ser exportada em larga escala ou que você encontrasse ouro ou prata, o que quer que seja. Mas vamos lá. As colônias norte-americanas, elas são muito heterogêneas e muito mais heterogêneas do que as colônias portuguesas. Por quê? Havia colônias fundadas por ordem do Estado. Virgínia, Jamestown, a cidade de Jamestown, havia colônias que eram fundadas por empresários, com autorização do Estado. Vai lá e faz o que você quiser. E paga os impostos necessários. Havia colônias que eram fruto
da vontade de gente, principalmente perseguidos religiosos, que alugavam um barquinho, que pagavam alguém para levá-los lá, e aí eles se viravam e começavam a colonizar. Nesse espaço onde nós temos as 13 colônias, a Inglaterra, por exemplo, ela vai pegar para ela colônias que eram francesas, holandesas, e que dinamarquesas até, e que existiam ali pertinho daquilo que vão ser as colônias inglesas e acabam sendo englobadas. Nova York foi Nova Amsterdã, né? E foi fundada por gente que foi expulsa aqui do Brasil holandês. Muito bem. Mas, para efeito didático, vamos lá. Colônias do norte, no caso, foram colônias de povoamento. O clima era muito parecido com o da Europa, com o da Inglaterra. O solo não era dos mais produtivos. Eles tiveram que simplesmente construir, fazer condições ali de sobreviver. O que eles podiam produzir, você produzia na Europa também. Salvo por coisas que eram extrativismo mesmo, extrativismo vegetal, pesca e o que quer que seja. Então você vai ter a pequena propriedade familiar se estabelecendo, com uma presença muito limitada da escravidão, seja porque esses grupos religiosos rejeitavam a escravidão, alguns deles já desde o século XVII, ou porque, enfim, se você vai mandar escravizar dos negros, mande para onde você vai produzir alguma coisa para a metrópole, não para gente que efetivamente não ia ter dinheiro para comprar. Mas você tem a presença, por exemplo, dos servos de contrato, gente que foi condenada por crimes na Europa e acaba tendo que servir por 7 ou 14 anos na América e era alugada, ou mesmo sujeitos que vendiam a sua liberdade ou dos seus filhos para que eles pudessem ter a chance de ir para a América. Você vai trabalhar por algum tempo, vai pagar as despesas e depois você vai ser um homem ou uma mulher livre, ok? Você também vai ter a fundação de vilas e cidades, onde você vai ter a presença da manufatura e tem o famoso comércio triangular, que a rota mais famosa era a seguinte: você produzia os bens temperados, vendia nas Antilhas, não importava se para franceses, ingleses, holandeses, não importava, espanhóis. Lá, esses colonos ingleses, eles compravam melaço, levavam de volta, produziam rum, trocavam na África por escravos negros e depois vendiam nas Antilhas ou nas colônias do Sul. Então, era isso o comércio triangular, ok? Então, nas colônias do Norte, nunca foi importante ou nunca foi fundamental a mão de obra escrava negra. Nas colônias do Centro, você tem uma situação que é mista. Havia colônias de clima semelhante aos do Norte, havia colônias de clima semelhante aos do Sul, mas, no geral, quando você pega os livros de história, os livros didáticos, eles colocam as colônias do Centro como colônias de povoamento, com um aspecto particular, que seria uma maior liberdade religiosa. Maryland, que era uma colônia para os católicos, estava lá. E nós temos as colônias do Sul. E lá o que vigora é a plantation. E a plantation é marcada por um tripé: latifúndio, monocultura, pode ser anil, algodão, arroz, o que a metrópole achar que é importante, o que estiver dando lucro. E mão de obra barata, nesse momento, mão de obra de escravizados. Então, você tem o uso da mão de obra negra escrava em larga escala nas colônias do Sul. E, claro, a sociedade que se desenvolve nessas regiões, salvo pela presença do protestantismo e não do catolicismo, ela é muito parecida com a sociedade que nós teremos, por exemplo, na zona açucareira no Brasil, ou depois na zona do café no século XIX. Então vamos ao como apareceu no concurso. É uma questão do ano passado. Alguns historiadores distinguem dois modelos de colonização inglesa adotados na América do Norte. Qual conjunto de colônias inglesas assemelha-se ao modelo de colonização português no Brasil? Produção agrícola dedicada à exportação e realizada em grandes propriedades rurais. Letra A, não houve semelhança. Letra B, conjunto de colônias do Pacífico. O Pacífico, nesse momento, pertencia à Espanha.
é onde você tem a Califórnia hoje, lá do outro lado. As colônias do norte, se você sabe a matéria, está errado. As colônias do sul, você não precisava nem continuar, mas ali está as colônias do centro-sul. Mas aí você vai lembrar dessa aula e vai ver o seguinte: as colônias do centro normalmente são enquadradas como colônias de povoamento, ok? Vamos agora para a cronologia da Revolução. E não é para vocês decorarem, não é isso? O objetivo não é esse. O objetivo é montar um panorama para que a gente vá seguindo uma linha do tempo da independência. Então vamos lá. Guerra dos 7 Anos. Uma guerra entre França e Inglaterra. Teve mais gente metida nisso, mas nos importa. França e Inglaterra. Ela foi lutada na Europa, na África, na Ásia e na América. É considerada a Primeira Guerra Mundial, de fato. E na América, os colonos vão se aliar aos ingleses contra os franceses, assim como as tribos indígenas. Vocês que são da orquestra, da banda, talvez já tenham tocado, porque a nossa orquestra toca essa música, o tema do filme O Último dos Moicanos, que é um livro, um romance, exatamente sobre a Guerra dos 7 Anos. Se tudo funcionar bem, talvez esteja tocando a musiquinha por trás agora, enquanto eu estou falando. Mas vamos lá. Promessa aos colonos feita pela Inglaterra. Se nós ganharmos a guerra, vocês vão poder explorar as terras que ficam do outro lado dos montes Apalaches. Os ingleses ganharam a guerra, ficaram com praticamente todas as colônias francesas, o Canadá, as colônias do outro lado dos montes Apalaches, mas não permitiram aos colonos explorar essas terras. Pior ainda, a Inglaterra ganhou a guerra, mas gastou muito e queria agora compensar seus gastos de guerra arrochando as suas colônias, ou seja, impondo um pacto colonial tardio. E aí a gente tem a sequência das leis. E os colonos, eles aceitaram pacificamente? Não. Lembrem lá que eles estavam acostumados a ter uma flexibilidade muito grande nessa colonização. Primeira lei, a lei do açúcar, que ia acabar com o comércio triangular, porque ela queria impor aos colonos que eles só podiam comprar açúcar de colônias inglesas ou de ingleses. A lei da moeda, também do mesmo ano. Aí vocês pensem o seguinte: eles tinham tamanha liberdade que as colônias podiam cunhar sua própria moeda, seja a moeda da metrópole, seja moedas próprias que circulavam localmente. A lei do selo. Quando é que você teve a possibilidade de imprensa no Brasil? Somente com a vinda da família real portuguesa para cá, em 1808. Mas como você tem uma população majoritariamente protestante, e todo protestante ele tem o dever de ler a Bíblia, o grau de alfabetização nas colônias, principalmente colônias do norte, era elevado. E eles tinham liberdade para ter sua imprensa, imprimir livros e panfletos, etc. O que é a lei do selo? Tudo bem, vocês podem imprimir, mas qualquer coisa impressa só pode circular na colônia com o selo da metrópole. Tributação. Primeiro ato de aquartelamento. O segundo vai estar nos atos Townshend, lá embaixo. Primeiro ato de aquartelamento dizia o seguinte, que as tropas inglesas que estariam lá para reprimir os colonos deveriam ser sustentadas pelos próprios colonos. E aí nós temos o primeiro congresso, Congresso da Lei do Selo, representantes de todas as colônias, dizendo que eles não aceitam aqueles impostos, eles estão se pautando pelos princípios iluministas, eles estão pautando por Locke. Lembrem lá que o Estado existe para garantir a segurança, mas ele não pode agir contra a lei, ele não pode agir contra os direitos naturais, vida, liberdade, propriedade, e que um Estado, aí é Locke e Rousseau, ele é fruto da vontade geral? Pois é, nenhum imposto sem representação. Como os ingleses recebem isso? Como o rei da Inglaterra recebe isso? Como o parlamento? A maioria dos membros do parlamento vai achar isso ridículo, porque, afinal de contas, eles são colonos e a colônia existe para dar lucro para a metrópole. Mas, ainda assim, a pressão vai ser tão grande e há parlamentares, inclusive o primeiro-ministro, o Pitt the Elder, né, o mais velho, porque o filho dele vai ser primeiro-ministro também, ele diz que os colonos eles não podem ser tratados como bastardos, mas eles são filhos da Inglaterra. Mas ele é uma voz minoritária. De qualquer maneira, a Inglaterra recua, suspende a lei do selo. Mas eles não vão desistir, eles vão baixar os atos Townshend. E esses atos, eles são uma série de determinações, o segundo ato de aquartelamento, tributação do Porto de Boston, vai conduzir ao chamado Grande Massacre de Boston. Então nós temos colonos que vão entrar em conflito com tropas britânicas e que serão mortos.
e nós vamos ter um julgamento que vai ser feito na colônia. Quem vai defender os soldados ingleses vai ser o John Adams, que será uma figura fundamental no processo de independência dos Estados Unidos. É o primeiro vice-presidente, vai ser o segundo presidente dos Estados Unidos, mas ele vai defender que mesmo os soldados britânicos precisam ter os seus direitos assegurados, eles não podiam ser condenados sem um julgamento justo. E aí vejam o seguinte, olha, a Inglaterra, na concepção dos colonos, respeitou a propriedade, a liberdade e agora a vida, porque colonos foram mortos para que os ingleses pudessem impor sua dominação ali no porto de Boston. Muito bem. Vem a lei do chá. Os britânicos impõem aos colonos que eles só podem comprar chá da Companhia das Índias Orientais, não podem comprar chá de quem eles quiserem. E aí nós temos a festa do chá de Boston, a Boston Tea Party. O que é isso? Colonos vestidos de índios invadem os navios ingleses, jogam a carga no mar, batem nos marinheiros, nos capitães, e os ingleses aí vão baixar as leis intoleráveis. Então veja, o que veio antes ainda não é lei intolerável. Leis intoleráveis vieram agora, tá? Então, em 1774, nós vamos ter uma série de ordens vindas da Inglaterra que vão conduzir a independência. O porto de Boston é interditado até que se pague o prejuízo dos ingleses. Os funcionários ingleses que fossem acusados de crime, eles só poderiam ser julgados por ingleses na colônia ou na própria Inglaterra. O governador de Massachusetts, que era enviado agora direto da Inglaterra, teria poderes especiais. Nós teríamos de novo cada vez mais tropas aquarteladas em Boston e os colonos seriam proibidos terminantemente de ocuparem qualquer terra do outro lado dos Apalaches. Então, algumas das leis intoleráveis. Como é que as leis intoleráveis apareceram no concurso? Então vamos lá. Embora estivessem subordinadas às leis inglesas, as 13 colônias norte-americanas gozavam de certa autonomia no que dizia respeito aos assuntos internos. No século XVIII, as relações entre as colônias e Londres se deterioraram pouco a pouco. Os conflitos se acirraram em 1773, levando o parlamento britânico a aprovar medidas restritivas em relação à Assembleia de Massachusetts nas 13 colônias, que foram denominadas como Atos de Navegação de Cromwell? Não. Pacto do Mayflower? Não. Leis intoleráveis? Você precisa continuar lendo? Não precisa, tá? Então, é outra questão muito recente, de 2019, falando das leis intoleráveis. Vamos lá, continuando agora, vai começar a guerra. Então, o início da Guerra de Independência, ele já acontece no ano de 1775. Os colonos começam a pegarem armas, nós temos conflito em algumas regiões, nós vamos ter as primeiras batalhas, Lexington, agora acho que saiu certo, e Concord. Essas batalhas, né, os colonos não se saem bem ainda nesse conflito, e nós temos o Segundo Congresso Continental, que vai se estender de 10 de maio de 75 até 1º de março de 1781. Então, é o primeiro congresso funcionando ainda antes de você ter Estados Unidos. As Colônias Unidas, elas vão mudar o seu nome para Estados Unidos em 7 de junho de 1775. Aí alguém vai perguntar, poxa, mas já estava definido que os Estados Unidos seriam Estados Unidos? Não, porque depois você vai ter a adesão ou não desses estados. A questão aí está começando. Eles estão unidos em um objetivo comum, que é o quê? Garantir os seus direitos naturais que estariam sendo colocados em questão pela metrópole. É criado o Exército dos Estados Unidos e George Washington nomeado seu comandante. Quando isso? 14 e 15 de junho de 1775. E aí você vai criar a Marinha, vai formalizar o Corpo de Fuzileiros, embora o primeiro destacamento de fuzileiros dos Estados Unidos, ele é anterior à Guerra de Independência, ele é da época da Guerra dos 7 Anos, então ele existe antes dos fuzileiros existirem. Mas isso é um mero detalhe, enfim. E aí chegamos em 1776. Thomas Paine
vai publicar o seu panfleto Senso Comum, que é o livro mais publicado, mais vendido nos Estados Unidos até hoje. É um livrinho pequenininho, né? Ele tem N edições, e Thomas Paine, com as suas ideias, com o seu humor, e ele era britânico, inclusive, vai ser um elemento fundamental para o processo de independência, porque esse seu texto é que, de uma certa maneira, vai falar pela primeira vez claramente que é a independência que eles querem, não é simplesmente a suspensão de leis intoleráveis, não é simplesmente que a metrópole trate melhor os colonos não são ingleses, não têm nada, não devem nada ao governo da Inglaterra e tem que partir para a guerra de independência sim. Então o texto do Paine, ele tem um efeito muito importante na organização dos colonos. Ele vai circular pelas 13 colônias e vai circular na Europa e vai ser proibido na Inglaterra publicar o Paine. Ele vai ser condenado à morte, à revelia. Depois ele vai visitar a França na época da Revolução Francesa e não vai gostar, por exemplo, do que ele vê os jacobinos fazendo. Ele vai ter que sair, né? Ele só não acaba na guilhotina porque o governo norte-americano negocia a saída dele da França, uma figura controversa aí. Muito bem. Temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, que é um texto muito bonito. Ele vai estar disponível lá na BNCC, então eu espero que vocês leiam, porque ele vai condensar aí as ideias dos iluministas de uma forma exemplar, principalmente do Locke, né? E destacando que a Inglaterra, que é legítima a revolta dos colonos, porque a Inglaterra desrespeitou os direitos naturais dos colonos, tá? Também, logo em seguida, no mesmo mês, nós temos a derrubada em Nova York da estátua do rei Jorge III. Então veja, né, que a ideia do derrubar estátuas, que a gente chama de iconoclastia, ela é importante, principalmente em momentos de ruptura, né? Você tem uma estátua do rei porque o rei é o rei, porque ele merece respeito, admiração, reverência. E os colonos estão dizendo, agora não mais, ok? Entre o início da Guerra de Independência e a Batalha de Saratoga, ou a Campanha de Saratoga, porque mais uma batalha, os colonos eles não tinham conseguido nenhuma vitória significativa. E a Batalha de Saratoga ela é considerada um marco porque é um divisor de águas. Então, a partir dali, não é que a guerra pendeu para o lado dos colonos, os colonos vão ganhar tudo, mas a partir daí eles começam a ganhar, eles começam a ter esperança de derrotar, de fato, a Inglaterra e de conseguirem atingir seu objetivo, que seria, nesse caso, já a independência. Em 1778, a França declara apoio aos colonos. Tanto Franklin como outros representantes importantes aí desse movimento de independência, Benjamin Franklin, que eu estou falando, visitam a França, negociam a entrada da França e a França vai colaborar com dinheiro, com armas, com navios e com tropas. A Espanha e a Holanda também vão apoiar os colonos. Nesse momento, tanto a Espanha como a Holanda queriam revanche contra a Inglaterra por derrotas anteriores, pela Guerra dos 100 Anos, pela Guerra de Sucessão ao Trono de Espanha, pelos inúmeros atos de navegação, então eles vão ficar do lado dos colonos. São eles que definem a guerra? Não. É o esforço dos colonos, porém esses apoios são importantes, especialmente o apoio da França. Em 1º de março de 1780, a Pensilvânia se declara como o primeiro estado norte-americano a proibir a escravidão. A escravidão, vocês sabem, é um tema que vai conduzir os Estados Unidos a uma guerra civil, que vocês vão estudar no 2º trimestre. Tá? Mas você tem, principalmente no norte, as ideias anti-escravagistas, elas têm uma raiz muito profunda e principalmente entre os Quakers, e você vai ter aí o primeiro estado declarando o fim da escravidão. Alguns desses anti-escravagistas desejavam que os Estados Unidos, ao serem fundados depois da independência, acabassem com a escravidão de qualquer tipo. Mas havia cerca de 600 mil escravos nos Estados Unidos nesse momento. E a maioria desses escravos estavam no sul, ok? Muito bem. Nós temos entre 1º e 4 de março o Congresso da Confederação, que vai escrever o que seria o rascunho da Constituição Americana, em 1º de março de 1781. Então, esse Congresso, esses representantes começam a escrever a Constituição, tem um primeiro modelo que não vai ser aceito
tão cedo, ok? E aí nós temos em 19 de outubro de 1781 a vitória dos colonos e dos franceses na Batalha de Yorktown. A partir daí, gente, a guerra ela já está vencida pelos colonos, mas os ingleses não vão desistir, vão continuar persistindo e resistindo, e principalmente, né, se vocês pegaram o meu conjunto de slides e assistiram a aula do Coronel dos Anjos, nós falamos sobre isso, que o rei, né, o Jorge III, ele se recusa a reconhecer a derrota. E alguém vai falar, mas o parlamento não definia tudo? Não. O rei ele ainda tem poder de decisão, ele ainda participa do governo, e o Jorge III, ele é um rei, ele é o primeiro rei em muito tempo a nascer em solo inglês. E ele é o primeiro rei, né, dessa nova dinastia, que era alemã, a querer exercer papel no governo. E ele se recusa a negociar com os colonos. Ele prolonga a guerra, até que o parlamento coloca contra a parede e lhe dá um ultimato. Ou o senhor assina aí, né, o reconhecimento da independência dos colonos, ou, de repente, a gente não precisa mais de um rei. Vocês entendem? É essa situação ali na Inglaterra. As perdas para a metrópole foram grandes com uma guerra que, a princípio, já estava perdida, desde Yorktown. Então, o fim da Guerra de Independência só vem em 23 de dezembro de 1783, e aí nós temos o tratado, que é o Tratado de Paris. Eu tinha colocado, acho que eu devo ter na edição apagado sem querer. O Tratado de Paris, então, o Tratado de Reconhecimento da derrota dos ingleses, vai ser assinado na França. A França vai receber de volta uma série de colônias, mas são colônias nas Antilhas, na África. A Inglaterra não vai devolver o Canadá, por exemplo, tá? Que era uma colônia importante para os franceses, mas vai permitir que os franceses pesquem na região da Terra Nova, que era Canadá. Os espanhóis recebem compensações, a compensação principal da Espanha é a Flórida. A Flórida não é uma das 13 colônias originais, tá? Que fique claro. E a Holanda também recebe compensações. Bem, nós vamos ter o reconhecimento do dólar, né, a criação do dólar como moeda em 1785, e todos os estados aceitam o dólar, os 13. Nós vamos ter a Convenção Constitucional da Filadélfia entre 25 de maio e 17 de setembro de 1787. Então, eles já tinham um rascunho da Constituição e agora eles vão criar a Constituição em 17 de setembro de 1787, mas ela não vai entrar em execução ainda. Ela só vai entrar em execução em 1789. Então demora um pouquinho, tá? Por quê? Porque há discordância entre os estados. Você tem que garantir a permanência de determinados estados. Então, se vocês pegam uma cronologia estendida, vocês vão ver lá. Primeiro estado a reconhecer a federação é tal, e aí vai numa sequência até chegar nos 13. Não são todos ao mesmo tempo. Tem que passar pelo crivo local. E a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição bem enxuta, é uma Constituição pequenininha, que tenta, de uma certa maneira, definir questões de ordem geral, porque você tem as constituições dos estados que vão tratar das minúcias. E aí um exemplo, vamos lá, até hoje. Nos Estados Unidos, a legislação de trânsito, ainda que você tenha, né, regras que valham para todo mundo, ela varia de estado para estado. Então, você vê um filme norte-americano, e talvez algum de vocês tenha morado nos Estados Unidos, ou tem alguém que mora, ou visite e tal. Com 16 anos, um adolescente pode dirigir em todos os estados norte-americanos. Porém, na Flórida, se você tem 15 anos, sabe dirigir, e está com um adulto ao lado, você pode dirigir. Há estados norte-americanos que permitem que jovens consumam bebidas alcoólicas aos 18 anos. Há outros estados que somente aos 21. Há estados que permitem o consumo aos 18, mas não a compra por menores. Então, veja só. No Brasil, tudo isso é definido por legislação federal, que é acatada por todos os estados. No caso das colônias norte-americanas, a decisão cabe aos estados. E aí fica muito fácil entender se você para e pensa na forma como se constituiu os Estados Unidos. Não foi do todo para as partes. Lembra lá da formação heterogênea, mas das partes para o todo, ok? Bem,
Em 4 de fevereiro de 1789, o George Washington ele é eleito primeiro presidente dos Estados Unidos, ele será reeleito, e o John Adams é o primeiro vice-presidente. John Adams depois vai ser o segundo presidente, porque ele vai concorrer e vai se eleger. E o John Adams ele é presidente, e depois um dos filhos dele vai se tornar presidente vários anos depois. Quem viu aquele filme, eu recomendo, um filme interessante que discute a questão da escravidão, Amistad, do Steven Spielberg. O presidente daquele filme era o filho do John Adams. E tem uma série americana que fez muito sucesso, foi muito elogiada na época que ela estava passando. É uma série não de temporada, tem uma temporada, tantos capítulos, ela ganhou todos os prêmios possíveis, que é sobre o John Adams e a esposa dele, que é muito importante também no processo de independência, a Abigail Adams. Vamos lá. Então, a Constituição Americana vai ser criada em 1787, ela vai ser reconhecida por todos os estados em 1788, mas ela só entra em vigor em março de 1789. E até hoje ela foi alterada 27 vezes. É muito difícil alterar a Constituição dos Estados Unidos. Nós vamos ter o acréscimo de emendas que vão sendo definidas, que precisam da maioria absoluta para entrar. Então, por exemplo, tem a emenda que vai reconhecer o direito de voto aos homens negros, depois você tem uma emenda do voto feminino, você teve a emenda proibindo o consumo de bebidas alcoólicas, que depois vai ser retirada da Constituição, então você tem aí as várias alterações. Mas, no geral, é uma Constituição muito pequena, que trata de tópicos amplos, porque as particularidades são tratadas dentro dos estados, ok? Como é que apareceu no concurso? E a gente já está terminando a nossa aula. Então, 2017, vocês veem que eu tenho uma questão de 2020, 2019, 2017. Em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu seus revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown. Então, a batalha que determina o fim de fato da guerra, ainda que de direito vai demorar um tempão para terminar por causa das negociações de tratado e da resistência dos ingleses e do rei, dando início às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Na formação desse novo Estado, pode-se destacar um poder central forte, nenhuma autonomia. Vocês precisam continuar lendo? Nem precisa. A adoção de um sistema parlamentarista? Não. Né? A participação política de indígenas e negros? Não, a escravidão foi mantida. E vai gerar problemas depois. Um poder central muito fraco e estados membros com muita autonomia política e administrativa, você ficou na dúvida? Vamos para outra. A formação de um estado com base em ideias oriundas do iluminismo. Opte pela 6, porque o poder central não é muito fraco. Ele é forte, é um presidencialismo, o presidente tem poderes, simplesmente você respeita a autonomia desses estados. Então, aí está. E uma outra questão de 2015, leia as afirmações abaixo. Permitiu o acesso à cidadania de todos os norte-americanos. Abalou o prestígio do rei da Inglaterra e provou que era possível fazer valer a soberania popular. Trouxe prejuízos aos povos indígenas, pois suas terras, localizadas em sua maior parte no oeste do Mississippi, passaram a ser atacadas pelos proprietários de terra e comerciantes de pele de origem europeia. Propiciou a abolição da escravidão nos Estados Unidos. São repercussões imediatas da independência norte-americana. As afirmações 1, 2, 3 e 4, todas elas? Não, olha lá. Todo mundo teve acesso à cidadania? Não. Negros, indígenas, mulheres? Não. Né? Propiciou a abolição da escravidão? Não. Apenas a 1 está errada. Apenas a 2 e a 3, vamos olhar de novo a 2? Abalou o prestígio do rei da Inglaterra? Provou que era possível fazer valer a soberania popular? Está correta. E a 3, vamos lá na 3. Trouxe prejuízo aos povos indígenas? E aí vai falar da ocupação das terras? Pensem que um dos motivos da insatisfação era exatamente que os colonos não podiam se ocupar as terras do outro lado do Apalaches. Então, sim. Então, a resposta aqui é a letra C, 2 e 3. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, usem o fórum. Chequem também lá a BNCC, usem o fórum, deixem perguntas, porque o fórum está sendo subutilizado.
A gente só recebeu uma pergunta no fórum até agora. Então eu gostaria de saber, né, quais são as demandas de vocês, se vocês estão gostando do formato das aulas, se vocês querem mais questões, sugestões de temas, enfim. Esse espaço do fórum é de vocês. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.